ser apresentado pela Luana Meson, que é arquiteta da Prefeitura de Caxias, da Diretoria de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Urbanismo. Né? Então, quantos são? 7. 15 minutos para cada um, então. São 7 cases. Até as 13h30. Vamos lá. Vamos tocando a ficha aí, vamos ver. A gente faz o que pode. A gente faz o que pode, fiz o que pude bem pouco. Não. Luciano, da Breia até as 4. Até as 4? Isso, tá bom. Somos nós mesmos, Então, beleza. Parece nós lá, a gente se manda. Boa tarde, então, para todos. Como o Luciano falou, eu me chamo Luana, sou arquiteta da Prefeitura de Caxias, da Diretoria de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal do Urbanismo. Então, ainda bem que eu não passei meu currículo, porque ele é bem enxutinho. Eu não tenho nem doutorado, nem mestrado, nem artigo, nada, zero. Porque se uma pessoa com 0 currículo sou eu. Mas muita prática. Então, meu trabalho final de graduação, inclusive, foi em regularização fundiária, aqui na Universidade Federal, de uma área que ainda não foi concluída a regularização, está lá na minha mesa, para eu assinar o urbanístico. Então, eu tinha uma única certeza de que eu iria trabalhar com regularização fundiária. Então, é o meu amor, é a minha dedicação, é com todo o empenho que eu trabalho e que a nossa equipe trabalha também. Então, eu vou falar sobre o 4º ano da nossa lei. Aí vão pensar o seguinte: mas a louca veio aqui falar de lei, coisa mais chata. Não, né? A gente vem falar que justamente não é uma lei municipal, além de... Não é só uma lei municipal, é um programa de regularização fundiária em que todos construíram juntos, município, Câmara de Vereadores, Ministério Público, as empresas privadas participaram. Então, todos nós somos construtores desse programa de regularização fundiária. E nesse sentido que a gente certifica de que a regularização fundiária é sim uma política pública e tem que ser dominada e construída pelo poder público, porque depende de intervenções do Estado. Então, tudo que depende de intervenção do Estado tem que ser construído e entendido como política pública. E justamente nisso que a gente fala que não é uma lei do prefeito, de um secretário, de um procurador. É um programa do município e por isso a gente trata como política pública. Eu vim falar um pouquinho do nosso histórico de legislação de uma forma mais divertida do que artigos e parágrafos, tá? Então, eu acho importante a gente entender como que a gente chegou até aqui, como que a gente chegou lá em 2021 construindo a nossa lei municipal. Então, no Brasil, o Brasil já começou mal, né? O Brasil começou errado, a gente sabe disso e é por isso que não tem como a gente se espantar em dizer que 65% do território, por exemplo, do Nordeste, é irregular, considerando que a nossa história começou mal. Então, antes de 1850, antes de 1850, como que era a transmissão das terras no Brasil? A posse virava a propriedade. Dependendo do uso que a família tinha, aquela posse se tornava propriedade. Aí, com a história mundial, a abolição da escravidão estava na iminência de acontecer. E aí, o que houve? Houve a criação da Lei de Terras no Brasil. E aí acabou o acesso gratuito à terra. Acabou. Então, a concentração fundiária começou naquele momento em mãos de povos. Aí, dali para frente, só para trás. Então, muita lei foi criada e as injustiças históricas sociais continuaram. Então, vamos pular direto para 13465, que qual é o maior gap da 13465? É a legitimação fundiária. O que nada mais é do que a legitimação fundiária? É antes da lei de terras, ou seja, a posse vira propriedade formal. Então, a gente, na natureza, nada se cria, tudo se transforma.
Então a gente chegou numa lei de 2021 em que o gap dela é pré-lei de terras, onde a posse se converte em propriedade. Baseado em todas essas legislações que já existiam, na 13465, então, como o secretário falou hoje de manhã, o nosso histórico de regularizações não vinha numa crescente, não vinha acontecendo no município. Então, considerando todo esse histórico e as armas que a gente tinha para lutar naquele momento, a gente fez um levantamento das áreas irregulares lá na nossa cidade. A gente tem um sistema cartográfico considerável, assim, eu acho que perto de outros municípios ele tem uma ferramenta muito, muito boa, é o GeoCaxias, é de acesso público. Então, ali a gente consulta informações sobre o lote, sobre a área, de parcelamentos regulares e irregulares. A gente emite um boletim de informações urbanísticas online e já vê se o lote tem rede de drenagem, quais são as constantes presentes naquele lote. Então, baseado nessas informações, a gente preparou um diagnóstico das áreas irregulares. Então, a gente, no mapa congelado de 2021, 2022, que foi quando a gente concebeu a lei, a gente tinha 116 núcleos de interesse social, 90 núcleos de interesse específico, e mais 199 núcleos reconhecidos, que são aqueles em que a nossa fiscalização atua. Então, a gente tem uma fiscalização muito atuante. Então, os em azul, pintado ali no mapa, são os reconhecidos. Então, são aqueles em que, a princípio, há o parcelamento irregular, pode ter um inquérito civil, alguma sanção jurídica naquele momento, mas ele ainda não foi convertido em processo de regularização fundiária. E a gente estima que, além desses, na ordem de 200, 195 núcleos ainda não identificados, que a gente aguarda ou a nossa fiscalização ou que os requerentes apresentem. Então, a gente traz assim, de uma forma bem breve, o que significa o programa para nós, né? Quais são os diferenciais inovadores em relação a 13465? Por que vocês não só ficaram com a lei federal? Porque, como a gente disse, a nossa cidade tem algumas especificidades em que a gente precisava regrar. A gente tem muita parte do território em zona das águas. A gente tem como o promotor falou ontem, a gente tem uma área rural bem considerável e que tem algumas ocupações na área rural. Então, a gente viu a necessidade de regrar, e não para complicar, mas sim para a gente determinar fluxos e responsabilidades. Então, quem é responsável por o quê e o que tem que acontecer para que isso chegue no final da regularização. Um outro, acho que um diferencial inovador da nossa lei municipal é o fundo da regularização fundiária, em que os núcleos de interesse específico, uma das exigências da nossa lei é a compensação urbanística. Porque, mas a lei federal não cobra. Legal, mas a lei federal, a gente acha que, para a nossa cidade, a compensação urbanística, a gente pensa numa cidade do futuro. A gente pensa muito além do título de propriedade. Então, como que a gente vai garantir núcleos de interesse social com infraestrutura, sabendo que o recurso que os municípios têm hoje é muito limitado? Então, as áreas de interesse específico, os núcleos de interesse específico, eles têm que fazer essa compensação urbanística. Pode ser a área no local, sendo avaliada pela diretoria, e não tem o loteamento totalmente ocupado, então é transformado em pecúlio. Então, o dinheiro vai para o fundo da regularização fundiária, que abastece as áreas de interesse social. A gente contratou levantamentos topográficos, por exemplo, e estudos de risco para áreas prioritárias de interesse social com o dinheiro do fundo da regularização. E uma porcentagem do dinheiro do fundo vai para o fundo da casa, que entraria para o fundo da regularização, ele vai para o fundo da Casa Popular, que é um programa de produção de unidades habitacionais que a Secretaria da Habitação tem. E, além disso, acho que outra parte essencial que permite ajustes contínuos e a melhor gestão. Então, com o nosso programa, a gente consegue fazer os ajustes necessários quando necessário e planeja as próximas ações. A gente traz aqui também
hoje a nossa conversa aqui é para compartilhar como que a nossa diretoria trabalha, como que a gente analisa, mas mais além de analisar os processos, como que a gente produz regularização fundiária, tá? Primeiro vamos falar aqui das etapas e as responsabilidades. Então a gente sabe que o município ele é o protagonista na lei federal, na lei da REURB. Então, das etapas de responsabilidades, todas as responsabilidades cabem ao município, tá? Algumas o município fica facultado de fazer, por exemplo, elaborar um projeto de regularização fundiária. Não é uma obrigação do município, mas lá a gente, além de fazer a análise e o processamento do processo de regularização fundiária, a gente produz os projetos. Então é nesse ponto que eu quero me focar. Aqui os agentes da regularização fundiária. Trago ali destacado os servidores públicos, então eu venho falar hoje da ação de nós servidores no processo de regularização fundiária, tá? Então, são muitos agentes, a gente sabe que todos são muito importantes. Hoje era para assistente social, nossa colega está aqui, me deixou pendurada no pincel, mas ela teve outros problemas. Então, todos a gente diz todos mesmo, todos os agentes são muito importantes. E quando a gente fala em regularização fundiária, é impossível dizer, se você ouve uma pessoa dizer, eu fiz isso, não existe eu na regularização fundiária. Se a pessoa vem aqui e fala eu, já não está fazendo regularização fundiária de forma correta. É nós. O pronome que a gente usa é o coletivo. Então, como que a gente trabalha, entra em ação para que os servidores públicos consigam trazer bons resultados na aplicação da REURB. Então, apresentar a nossa equipe, acho que hoje de manhã vocês já viram, a gente veio em grande número, aqui. Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto. A gente é a diretoria de regularização fundiária dentro da Secretaria Municipal do Urbanismo. Nós somos uma equipe multidisciplinar, exclusiva, a gente trabalha exclusivamente com regularização fundiária. Então, são arquitetos, engenheiros, assistente social, biólogo, geólogo, procurador, topógrafo, os assessores jurídicos, agentes administrativos, estagiários e o setor de fiscalização. Então, todos integrados, basicamente todo mundo na mesma sala. Então, o processo ele não tramita, eu tenho que mandar para o meio ambiente, ele não sai da sala, ele no máximo troca de mesa. Então, é assim, tu não vai, eu preciso desse processo para hoje, né? É assim que a gente fala. Então, não tem essa, demorou a chegar, não tem demorou a chegar. Dentro da diretoria, então, a gente tem dois setores. A gente tem o setor de REURB de interesse específico, que é a Camille, que é a chefe do setor, e eu sou a responsável do setor de interesse social. Então, no nosso setor, a gente já, nesses 4 anos de legislação, já assinamos aproximadamente 400 mil metros de projeto urbanístico de regularização. Então, eu vim aqui para falar para vocês como, então, o nosso setor de interesse social, que imaginamos ser uma configuração que outros municípios talvez não consigam alcançar, de produzir os projetos de regularização fundiária dentro do município. Tá? Então, a gente se coloca muitas vezes do outro lado do balcão, como se fosse a iniciativa privada, vindo lá no município aprovar os projetos. A gente também, então, o nosso setor produz e entrega para o setor de interesse específico fazer a aprovação, análise e aprovação. Então, o nosso processo tramita igual ao de uma iniciativa privada. O nosso setor de interesse social produz o material técnico que vai ser analisado para aprovação, emissão do CRF e tudo mais. Então, como que a gente costuma trabalhar? Tá? Primeiro, a gente faz o reconhecimento, então, da área, baseado num levantamento topográfico que a gente produz internamente ou contrata. Né? A topografia é o único serviço que a gente ultimamente contratou, porque a gente sabe que depende de equipamentos, depende de bastante equipe, né? Então a gente, para não travar, contratou. Reconhece a área com o levantamento topográfico e uma etapa que a gente acha assim, a Cristina está aqui para contar para vocês também, é a selagem dos lotes. É uma etapa fundamental, porque o que acontece?
quando a gente recebe um levantamento topográfico e a gente só pega o topográfico e depois vai lá no cadastro, as pessoas não sabem identificar onde elas moram. Elas não conseguem dizer. Ah, tu mostra o mapa, não, mas é aqui, é na frente do seu... Então, o que a gente faz antes? Claro que tudo isso, a assistente social, a gente vai junto, leva os convites para as famílias, a agenda, faz um grupo de WhatsApp e a comunicação é constante. Mas a selagem, ela é uma etapa muito, muito, muito importante. E a gente vê que é difícil de empresas privadas fazerem isso, porque dá trabalho, dá muito trabalho. Então, a gente vai com o levantamento topográfico, vai de casa a casa, adesiva todas as casas com um número de referência. Aí a gente vai lá e entende, olha, mas a senhora mora na frente, mora alguém atrás, mora embaixo, quantas famílias moram aqui? Ah, aí a gente adesiva, sela as unidades e no dia do cadastro socioeconômico a pessoa só diz assim, qual é o seu adesivo? Aí eu moro no adesivo 2. A gente já está mapeado nele e já sabe quem mora naquele lugar no dia do cadastro. Aí cruzando essas informações da selagem dos lotes com o cadastro dos ocupantes, é tudo que a gente precisa para fazer um projeto urbanístico que dê certeza de que o título que a gente está entregando é para aquele cidadão que mora na referida casa. Tá? Então, aí depois do cadastro dos ocupantes, a gente faz a classificação da área e a expedição das notificações, que sim é uma responsabilidade também do nosso setor, a emissão das notificações. Depois, então, do cadastro, como eu disse, esse cruzamento de informações entre topografia, cadastro socioeconômico, é que a gente começa a elaborar o projeto de regularização fundiária. E aí eu acho engraçado porque, para os advogados, são palavras lá da lei, e eu disse, tá, então tá. Ah, não, o advogado, o procurador diz assim para nós, tem que fazer o condomínio urbano simples. Não, legal, mas... desenha como? Como que nós desenhamos isso? O direito de laje, desenha? É fácil, né? É fácil. Mas eu quero dizer o seguinte, o projeto urbanístico é transformar todas as palavras da lei em espaços, né? Espacializar a lei. É bem complicado. Então, vamos passar corridinho. A gente... para elaborar um projeto urbanístico, faz um diagnóstico integrado, né, dos 4 pilares da regularização, então a gente analisa os pilares. As decisões de projeto, todas as decisões de projeto vão impactar lá na comunidade, seja a regularização, seja a remoção e seja a reurbanização. Então, tudo que a gente desenhar, que parece só um desenhinho, tudo que a gente desenhar é impacto real na vida das famílias. Aí depois, então, da elaboração do projeto, enfim, aprovação do projeto, o município expede a decisão final, publiciza, coloca no diário oficial, dizendo que aquele núcleo foi tomada a decisão de final de conclusão, de aprovação do projeto urbanístico e emissão da CRF. E aí, de posse do projeto urbanístico e da CRF, a gente vai ao cartório de registro de imóveis e apresenta os nossos documentos. Então, já estamos se direcionando para o final aqui, mas, enfim, o que foi feito, então, nesses 4 anos do nosso programa, eu vejo que, diferente de outros municípios, a gente não está contabilizando aqui os MORE legais, tá? A gente tem muito, né, a Glaucia, que é do setor de MORE, mas a gente está contabilizando, de fato, as matrículas que a gente entregou, isso são matrículas entregues e loteamentos regularizados pela REURB, não por outro programa que a gente sempre teve no município, enfim, mas esses números são oriundos da regularização fundiária. Então, a gente tem os núcleos de interesse social, desses de interesse social, 12 núcleos. 10 foram produzidos por nossos servidores. 2 núcleos, a comunidade contratou iniciativa privada, e a gente não vê óbice nenhum nisso, de forma alguma, tanto para E quanto para S. Para E, óbvio, que é uma obrigação, o município não pode fazer, mas para S também a gente não vê problema nenhum. O que a gente vê é que lá em Caxias, apesar dos pesares, a população confia muito no município. Então, se a gente diz que vai fazer, eles confiam que a gente vai fazer e eles preferem aguardar que o município faça de forma gratuita do que eles despenderem valores. E hoje o secretário falou, então a gente já chegou na casa de 45 milhões arrecadados
seja em PTU, seja em compensação urbanística, em áreas públicas que antes não tinham valor, porque era uma área invadida, então, e agora ingressa para o patrimônio do município. A gente chegou na casa de 45 milhões arrecadados. Aqui estamos chegando no fim, mas eu vou contar a historinha da CRF número 1, a nossa CRF. Então, a gente promulgou a lei em agosto de 21 e concluímos os estudos técnicos. Enfim, o material já estava muito avançado do loteamento Vitória, mesmo antes da promulgação da lei. Então, de agosto para novembro, a gente deixou aprovado o urbanístico, tudo, e fomos ao cartório de registro. Era nós e o sonho, nosso sonho da primeira CRF. Entregamos em novembro no cartório de registros, recebemos só a devolutiva só em janeiro, e era uma apostila de mais ou menos umas 100 páginas. Que eu tenho guardado até hoje, vou levar para a vida. E aí eu pensei, não vou mais fazer regularização, não tem como. Nossa primeira CRF, combinamos com os russos, combinamos com o MP, combinamos com o registro, né? Combinamos com todo mundo, tomamos uma devolutiva de 100 páginas. Deu pra bola, estou com o advogado procurador. Deu, vamos embora. Aquele dia fomos para casa, encerramos o expediente, vai para casa. Não, volta no outro dia. Não, não é assim, vamos ver como é que é esse negócio aqui. Aí conversão, enfim, baixou a corregedoria lá em Caxias, veio nos visitar, foram no núcleo visitar conosco. Depois da conversa da corregedoria, depois alinhamos. Agora em questão de 15 dias, tanto a primeira zona quanto a segunda zona, a gente trata direto, WhatsApp, enfim, a gente tem um acesso bacana. Mas foi sofrido. Não foi fácil, Tia, não foi fácil. Olha, dava para ter desistido fácil e todo mundo entendia. Para finalizar mesmo, então, a gente imagina que tudo isso é muito além da regularização, né? É sobre a cidade que a gente quer, é sobre os cidadãos que a gente está criando, é sobre as famílias entenderem a liberdade que eles estão ganhando. Eu acho que o sentimento que eles têm que entender quando eles recebem o título de propriedade é que eles são livres. A partir daquele momento eles são livres. Eles são livres de chantagens políticas, de chantagens de grileiros, de chantagens de qualquer assunto. Então, eles precisam entender que, a partir daquele momento, eles são livres para vender, para deixar para os seus filhos, para fazer o que eles quiserem. Tá? Então, só um textinho agora, é o penúltimo, depois um videozinho de 1 minutinho só para vocês entenderem o nosso trabalho. A falta de regularização não é apenas uma questão de documentos, é a ausência de dignidade, de segurança, de esperança real de um futuro melhor. Sem a posse reconhecida, tudo parece frágil. A casa, os sonhos, as raízes. Mas algo muda quando a regularização fundiária chega. O que antes era incerteza, vira conquista. O chão, antes de terra batida, ganha bases sólidas. As moradias, antes improvisadas, se tornam verdadeiros lares com direitos garantidos. Cada documento entregue é mais do que uma matrícula, é a certidão de um novo começo. Então, essa é a mensagem que a gente quer trazer. Esse quadrinho foi minha filha de 10 anos que pintou. Então, todo mundo na minha casa tem que amar a regularização fundiária. Todo mundo. Mãe, eu não sei o que é. Não, vem aqui que eu vou te ensinar, tu vai saber o que é, e é importante para ti. E um projeto que agora trocou o registrador da primeira zona, mas não é a adjunta que fala, é a substituta. Ela tinha me convidado e eu falei, não, eu topo muito fazer uma cartilha de regularização fundiária para crianças, para que eles já aprendam na escola a diferença que faz a tua família ter um título de propriedade. O que isso muda na tua vida, que importância isso tem. Então, por isso que eu digo que lá em casa todo mundo tem que gostar. Então, aqui um videozinho que a equipe fez para 1 minutinho só para vocês entenderem. Desde o início, da primeira noite da ocupação. Foi aqui, nessa área, que eu criei os meus filhos. Essa daqui daí é uma ficha quando você olha que apareceu na prefeitura, a gente faz o preenchimento juntos, né? Mas naquela esperança que ia vir dias melhores. Quando foi protocolado o pedido de regularização fundiária, eu tive uma emoção muito grande pela prefeitura ter recebido o nosso pedido, por a gente ter sido atendido
quando eu escuto falar da regularização fundiária, o meu coração, os meus olhos, ele enchem de alegria, porque aquela esperança que nós tínhamos lá se realizou. Quando eu recebi a informação que eu ia receber o título de propriedade, não era só um papel, era muito mais do que isso. Era a liberdade de poder ir e vir e saber que ninguém ia tirar o que era meu e dos meus filhos. Filho, olha isso. Agora é nossa liberdade. Eu sou muito grata pela regularização fundiária que nos alcançado. Agora eu posso falar com você. Esse terreno é meu. Essa é a Vivi, ela é uma das contempladas de uma das áreas que o município atuou, fez todo o trabalho técnico, entregou sem custo nenhum aos moradores. Esse núcleo dela é 311 lotes, a gente entregou. Então, para encerrar, eu queria agradecer aos meus colegas e dizer que é uma coisa que a gente sempre diz lá, é que a regularização fundiária, para funcionar, ela precisa das pessoas certas no lugar certo, né? Se não forem pessoas que tiverem a cabeça aberta, que acreditarem que é uma política pública de habitação, de correção de injustiças, não vai dar certo. E eu tenho certeza que a gente é o grupo de pessoas certo no lugar certo. Obrigada. Emocionante. E é muito bonito ver o trabalho civil da Orgulho, né? Porque a gente sempre defendeu a regulação fundiária como política pública de Estado. Há quantos anos, Vanessa, que a gente vem dizendo isso? Que orgulho da minha cidade. Que orgulho de Caxias. Parabéns. Parabéns. Agora eu entendi por que o secretário elogiou tanto a equipe, né? Muito bem, parabéns, gente. Muito legal. O videozinho, inclusive, foi toda a equipe que fez, com as armas que a gente tem. Então, né? da equipe. Roteiro, gravações, entrevista, edição. Em 5 dias. Então eu já tenho tudo isso. Calma. Gente, alguém tem alguma pergunta? Bento vai fazer perguntar aqui mesmo. Ai, agora vem a competição. Ela vai responder as que eu participei. Deixar a parte das rivalidades de Bento e Caxias, né? A gente precisa confiar em vocês, né? A gente tem ouvido falar bastante do trabalho de vocês. A gente até já combinou com o secretário de lá. Pra gente visitar. Isso aí. Serão bem-vindos. A minha dúvida é o seguinte, a gente tem um núcleo lá que agora entrou com um pedido, o proprietário está pedindo para o município uma área em troca, porque a área foi invadida. Como é que Caxias lida com isso? Vocês sempre desapropriam a área mãe, digamos assim, né? Que a área foi invadida já faz anos. 30 anos de uma área invadida e o proprietário agora está pedindo para o município Grande glória, um terreno, né? Grande glória. Isso aí. Muito bem. Responde o Anjo. Azar do goleiro, né? Azar do goleiro. Não, o que acontece? As áreas de interesse específico, que são essas particulares, lá em Caxias, inclusive, os loteadores estão sendo condenados a fazer, né? Então, de forma alguma, o nosso procurador não está aqui hoje, mas assim como os procuradores estão falando de urbanismo, eu vou falar de lei também. No meu entendimento, não tem cabimento nenhum, né? O município de forma alguma vai aceitar uma condição dessas, né? Inclusive, eu acho que caberia uma fiscalização e uma inversão da jogada aí, condenar ele a promover a regularização, né? Então, eu acho que não aconteceu nenhuma, mas eu tenho certeza que a nossa procuradoria não aceitaria nenhuma condição. Vou complementar, posso? Claro. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma máxima, né? A gente não compra área ocupada. O município não compra área ocupada. A gente pode quando eu falo comprar, é lá do censo, é perguntar, é pagar por índice, é qualquer coisa. Se a gente tem que tirar, né? Se tem um custo para isso, não. Mas então não tem como regularizar porque tem litígio. Sim, então os litigiosos que se acertam.
Eles que chegam num acordo, os moradores que pagam. Então, o proprietário, se de fato há algum direito constituído em relação ao proprietário, se ele tem ocupação, se está judicializado. Então, eles vão para os conflitos fundiários, vão lá para a comissão de mediação que veio aqui, eu fiz justamente para isso, se acertem. Depois que estiver tudo limpo, calmo, tranquilo, o município regulariza. Esse é o nosso posicionamento. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem dinheiro para pagar por todas as áreas privadas ocupadas. Não tem dinheiro que... 30 anos. Segundo, porque se for para fazer isso, fica muito fácil para o privado de uma área que não tem valor econômico dizer invadam, depois a prefeitura paga. Então, alto lá com essa política, né? Agora vejam, na lei, na 3465, tem a previsão de instrumentos para poder encerrar com esse litígio. Então, é uma decisão política em relação a isso. Ah, quero pagar com isso, quero perguntar, quero assumir isso. Pode? Legalmente falando, pode. Estrategicamente, aí cada município tem que avaliar se quer dar esse passo ou não. Porto Alegre é porta fechada. Caxias, pelo jeito, também. Santa Maria também. Porta fechada, não tem. Querem negociar, vou negociar com vocês. É isso aí. Santa Maria, nós vamos aí, quando vejo o proprietário registral vem com essa conversinha, eu já chamo ele para uma parte. O que tu vai fazer? Sim, para regularizar, então? A área é tua, o que tu vai fazer? Isso aí. Então tá, gente. Posso encerrar a mesa? Tem mais pergunta? É o seguinte, vocês fazem Reurbier. Caxias, Reurbier. E vocês têm a legislação do município para Reurbier. Vocês já fecharam alguma Reurbier? Já foram concluídas. Concluídas? Várias. Então depois nós vamos conversar. Várias.